Estamos de volta com a candidata Heloísa Helena do PSOL. O tempo da entrevista da candidata começa a ser recontado a partir de agora. Candidata, a senhora disse recentemente que faria um plebiscito para pedir que a população decida se reestatiza a Companhia Siderúrgica Nacional. A senhora faria também um plebiscito para outras empresas que eram estatais, foram privatizadas? Eu cito aqui, me ocorre agora, por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce. Olha, eu acho que, primeiro, que é nossa obrigação tratar o Estado brasileiro como se não fosse uma caixinha de objetos pessoais de nenhuma estrutura partidária. Independente de ser um partido ético como o PSOL ou ser uma gangue partidária como se transformou o PT, nós não podemos aceitar que o Estado brasileiro seja privatizado ou estatizado conforme as decisões unilaterais de uma estrutura partidária de um governo. A senhora faria um plebiscito, portanto? É por isso, não. Antes do plebiscito eu tenho que fazer uma auditoria, um procedimento investigatório. Os crimes contra a administração pública, eu não sou responsável. Quando eu passei 4 anos dizendo que o governo Fernando Henrique patrocinou crimes contra a administração pública no processo de privatização, isso me impõe abrir um procedimento investigatório, uma auditoria para mostrar ao povo brasileiro se o processo foi legal. Primeiro ponto. Candidata, no programa do seu partido está dito o seguinte: é preciso reverter esse verdadeiro saque à nação, começando pela reestatização das empresas privatizadas. É uma afirmação muito categórica. Mas a reestatização dá-se-á por uma decisão da população de uma forma geral. É isso que eu disse anteriormente: privatizar ou estatizar não é uma decisão de um partido político. Um partido político pode propor, pode discutir com a sociedade de uma forma geral, pode interagir dentro de um plebiscito, mas quem define é a sociedade. Mas o que a senhora pensa? Qual é a sua posição em relação a isso? Auditoria. Como presidente da República, eu vou fazer uma auditoria. Quem cometeu crimes contra a administração pública será encaminhado à justiça, como manda a legislação em vigor do país. Vou fazer um plebiscito, a decisão da sociedade será acatada. Se por acaso a população brasileira decidir que vai continuar, que as empresas continuarão privatizadas, as empresas continuarão privatizadas. Agora eu vou cumprir... Qual é a sua opinião nesse ponto, candidata? Exatamente nesse ponto. A senhora acha que a população prefere como era antes, quando era estatal e eles não tinham telefone celular, ou agora, com milhões sem telefone celular? Ou, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que quando era estatal tinha 13 mil funcionários, hoje tem quase 41 mil funcionários. Mas o problema... Não vamos entrar no debate da Vale do Rio Doce, primeiro porque tem toda uma ilegalidade que vai ter que ser revista na legislação em vigor do país. Primeiro que a Vale do Rio Doce não é uma coisa qualquer. Nós estamos empregando... As maiores companhias mineradoras do mundo. E já era a maior companhia mineradora do mundo, sendo estatal. Então, a sociedade brasileira vai decidir. Se a sociedade brasileira decidir que continuará privatizada, continuará. Agora, tem uma coisa que eu vou fazer, porque a legislação impõe que eu faça: a revisão dos chamados contratos de equilíbrio econômico, financeiro e contratual. Hoje, as tarifas telefônicas pagas no Brasil, elas estão pagando os consumidores, os usuários da Espanha. Então, esse chamado equilíbrio econômico, financeiro e contratual, nós temos a obrigação de rever como manda a legislação do país. Candidata, a senhora procura o apoio de dos movimentos feministas, também de setores da Igreja Católica. A senhora costuma dizer que aprendeu... Eu não estou procurando. Não, calma, a pergunta é sobre outro assunto. Ah, sim, porque eu não estou procurando a coisa. A senhora costuma dizer que aprendeu o socialismo na Bíblia. A senhora é contra ou a favor da realização de abortos na rede pública de saúde e em que condições? Olha, eu já disse várias vezes que eu sou contra o aborto. Se alguém acha que ser de esquerda ou ser feminista é ser favorável ao aborto, então incluam os aborteiros do país na estrutura da esquerda. Mas então a senhora não encampa a bandeira do movimento feminista que prega exatamente a liberdade da mulher sobre o próprio corpo? Amor, deixa eu dizer uma coisa: a liberdade da mulher sobre o corpo não existe isso. A autonomia... Mas é uma bandeira do movimento feminista. Meu amor, o movimento de mulheres tem todo o direito de continuar lutando. Eu não vou dizer que você ou qualquer outra mulher é melhor ou pior porque fez aborto ou deixou de fazer aborto. Eu acho que nós mulheres somos filhas do mesmo Deus, irmãs na mesma pátria. Então não tem nada a ver com pecado, com nada. A minha concepção de modernidade, ela não se relaciona no ano 2006, com toda a tecnologia que foi produzida, com todo o conhecimento que foi produzido. Alguém achar que é uma bandeira moderna curetar uma vida, para mim, do ponto de vista científico e do ponto de vista espiritual,
Eu sou contra Isso o é aborto. E é outro exemplo de questões éticas. Deixa eu só fazer a pergunta, candidata. Eu sou favorável à pesquisa de célula-tronco. Só me permita fazer a pergunta. A célula-tronco é um desses temas onde há uma série de conflitos religiosos, éticos e morais. Por que não é, na sua opinião, e qual é a sua posição a respeito? Porque eu sou absolutamente favorável às pesquisas de célula-tronco, como toda a igreja católica, evangélica, espírita que eu conheço, é favorável ao uso de pesquisa de célula-tronco. Não tem nada a ver célula-tronco do cordão umbilical, célula-tronco das estruturas celulares de uma pessoa com a utilização do embrião humano. Se vender uma farsa técnica à população de uma forma geral, vendendo para a opinião pública que a destruição do embrião era a única forma de fazer pesquisa com célula-tronco, manipularam de tal forma mães e crianças que têm tronco embrionário, então, sou contra a célula-tronco embrionária porque não existe nenhuma demonstração concreta. Não foi feita nenhuma pesquisa que mostre a necessidade de que se faça isso. Todos os dias no país, todo o cordãozinho umbilical de cada criança que nasce, em todo o Brasil, aquilo ali é pesquisa de célula-tronco que pode ser feito. Candidata, a senhora recentemente, inclusive no Jornal Nacional, criticou muito, numa entrevista que a senhora concedeu ao Jornal Nacional, a senhora criticou muito o presidente Lula por ele ter tido um programa político, uma série de ideias políticas que, quando ele chegou ao governo, na sua visão, ele não as cumpriu. E nessa mesma ocasião, a senhora disse que há uma grande diferença entre programa de governo e programa de partido. Sim, está certo. Isso não trai os seus militantes, aqueles que acreditam no que está escrito no programa do partido? Você acha que se eu achasse que uma coisa era possível de ser feita, eu ia ter medo de dizer? Porque estou aqui no Jornal Nacional? Quando eu acredito em uma coisa... Não, é o Jornal da Globo. Não, aqui é no Jornal Nacional quando eu estava lá. Para mim, quando eu acredito numa coisa, eu enfrento o debate político. Eu não tenho medo de cara de conteúdo nem de cara feia. Quando eu acredito numa coisa, eu defendo. O problema é que eu sou absolutamente contra essa visão de que o Estado brasileiro, um governo, ele pertence a um partido. Isso é um crime, isso é um escândalo. Os objetivos estratégicos de uma estrutura partidária não tem nada a ver com o programa assumido. Quando nós condenávamos o presidente Lula, tanto as orgias com dinheiro público roubado, a perseguição de caseiros, de pessoas pobres. Essa frase que eu queria que a senhora explicasse, não tem nada, o programa de governo não tem nada a ver com o objetivo estratégico. Eu não entendi se o que vale são os objetivos estratégicos. Não, o que vale é o programa de governo. Não, o que vale é o programa de governo, claro. Eu posso estabelecer que o meu programa de governo, a partir do momento que eu defendo no meu programa de governo a educação pública, o sistema prisional que não seja esse campo de concentração, o sistema único de segurança pública, com piso salarial para garantir tecnologia, controle da sociedade para evitar a promiscuidade com o crime organizado, tudo que eu defendo, eu imagino que isso possibilita a democratização da riqueza, das políticas sociais, da informação e da cultura e do espaço urbano, e que num dia pode culminar. Para mim, socialismo, William, são crianças judias e muçulmanas brincando de mãos dadas alegremente, ao invés de aprender a jogar pedra na outra. Eu não vou dizer que eu vou acreditar que isso acabou. Eu agradeço muito a sua presença aqui conosco no Jornal da Globo. Obrigada.